Amém? Todos encontraram? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49, irmãos. Amém? E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Quero falar nessa noite de uma esperança em Cristo para além dessa vida. Amém? Temos uma palavra de oração. Eterno Deus, nós pedimos a Tua bênção nesse momento, que o Senhor venha ajudar-nos e abençoar a Tua palavra. Capacita-me, usa-me, Pai, como mensageiro do Senhor, para que a Tua igreja, ó Deus, possa ser edificada e assim o Senhor sendo glorificado, Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, que possamos sair daqui, Pai, melhor do que chegamos. Deus, nós agradecemos, peço pelo perdão dos meus pecados e a bênção do Senhor na minha vida, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, o contexto aqui, nós vemos lá no início do capítulo 15, é que o apóstolo Paulo, ele estava aqui reforçando o evangelho, o verdadeiro evangelho de salvação, confirmando aos irmãos de Coríntios, e com isso ele mostra ali, trazendo uma firmeza da obra redentora que Jesus realizou na cruz do Calvário, da sua crucificação, da sua morte e da sua ressurreição. E aí ele diz lá que no capítulo 15, ele diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e
por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Então o apóstolo Paulo, ele traz aqui aos irmãos e para nós, nos dias de hoje, que o evangelho que salva é a obra, é Jesus Cristo, é a obra redentora que Jesus realizou. E ele parece aqui que esses irmãos estavam com dificuldade. Na verdade, mais à frente diz que, fala aqui, não consigo encontrar aqui no versículo 15 diz assim: assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Ou seja, porque aqui, no verso anterior, ele está falando que alguns, entre aqueles irmãos, algumas pessoas estavam dizendo que os mortos não ressuscitam. Então ele está trazendo para nós aqui um embasamento das testemunhas vivas que testemunharam a ressurreição de Jesus, que viram Jesus depois da sua ressurreição. E, irmãos, ou seja, essa palavra que ele traz para a igreja é para trazer um alimento espiritual, chacoalhar os nossos corações, porque em muitos momentos vamos estar frios e perdendo essa esperança, como alguns aqui estavam dizendo que não havia ressurreição de mortos. Então, e ele disse, se Cristo não ressuscitou, então não há ressurreição. Mas de certo é que ele diz que Cristo ressuscitou, irmãos. E para nós termos esta esperança para além dessa vida, porque o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 19, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não podemos achar que Cristo é só para esta vida, mas nós precisamos esperar em Cristo para além dessa vida, para a eternidade. Porque, irmãos, aqui nesse mundo o que nós encontramos na maioria das vezes é luta, dificuldades e coisas que vai nos acarretar a tristezas. Então nós precisamos olhar para além desse mundo, para além dessa vida, nos firmar nas maravilhosas promessas que Deus tem nos dado pela sua palavra. Nós vemos aqui que nos versículos aqui que nós lemos, versículo 51, ele diz: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, aqui ele vai explicar que, ou seja, nem todos os crentes, nem todos os crentes em Jesus Cristo vão passar pela morte, porque vai ter aqueles que vão estar vivos na vinda do Senhor Jesus, e esses vão ser o quê? Transformados, esses vão ser o quê? Arrebatados. Ele diz no versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados. Seremos transformados. Então, aqui é para trazer para nós, irmãos, uma esperança para além dessa vida. Como Jesus disse, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vendo aqui, irmãos, nós vamos ver lá em 1 Tessalonicenses, o que o apóstolo Paulo disse aqui aos irmãos, em 1 Tessalonicenses,
capítulo 4, a partir do versículo 13, é o que disse o apóstolo Paulo, também trazendo uma palavra de conforto, um alimento para esses irmãos. Não quero, a partir do versículo 13, não quero, porém, irmãos, está para frente de 1 Coríntios. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. E aqui, irmãos, essa palavra dormir é a mesma palavra que morrer. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais o que? Ignorantes acerca dos que já dormem. Ou seja, não fique sem entendimento, sem ter uma compreensão do que vai acontecer com aqueles que já dormiram no Senhor, com aqueles que já um dia confessaram o Senhor Jesus como seu Salvador. Não fique sem ter o entendimento real do que vai acontecer. E ele segue dizendo, ele diz acerca do que? Dos que dormem, ou seja, daqueles que já morreram em Cristo, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O povo de Deus não pode viver como o povo do mundo sem ter esperança, sem ter uma compreensão baseada na palavra de Deus acerca de quem dorme em Cristo, acerca de quem realmente é um filho de Deus convertido em Jesus Cristo. Então ele está dizendo que, veja que no versículo, ele está dizendo no versículo 13, que há um grupo de pessoas que não tem o quê? Esperança. E ele está dizendo que o povo de Deus, irmãos, vocês não devem viver como os demais sem ter esperança. E ele diz no versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com quem? Com Ele. Então, você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Para nós termos essa esperança, primeiro nós temos que ter essa convicção, essa certeza, esse crer pela palavra de Deus, que Jesus morreu e ressuscitou. Porque se nós não cremos que Jesus morreu e ressuscitou, como nós vamos poder crer que nós vamos morrer e um dia vamos ser ressuscitados? Nós precisamos crer na obra completa de Cristo. Não só que Ele morreu, mas que Ele morreu e Deus Pai, pelo seu poder, o ressuscitou de entre os mortos. E aí, irmãos, ele está dizendo que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Outra vez a palavra dorme, mas com o significado de morrer. Morreu em Cristo, dormiu em Cristo. Deus o tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, ele está dizendo aquelas pessoas que esperam em Cristo, que são convertidos a Jesus Cristo, que esperam para a salvação, no momento da vinda de Jesus, no arrebatamento, no buscar da sua igreja, aqueles que estão vivos não vão, ele diz aqui, não precederemos, ou seja, não vai acontecer com ele antes dos que dormem. Ou seja, vamos ver no versículo 16 que vem a explicação, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, quando Jesus vir buscar a sua igreja, vir nos ares, aqueles que morreram em Cristo vão o quê? Ressuscitar, e vão receber o quê? Um corpo glorioso, um corpo transformado, e subirão. E aí diz no versículo 17, depois
nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Ou seja, quem é eles? Os mortos que morreram em Cristo e ressuscitaram. E ressuscitaram. Vão seguir a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas, irmãos, essa esperança é para aqueles que realmente crê. Veja que no versículo 14, ele diz: porque se cremos que em Jesus morreu, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Ou seja, significando que dormiu em Jesus, significa que morreu crendo em Jesus, que tinha feito uma confissão de crer em Jesus, de receber Jesus como seu Salvador. Então, esses que dormem em Jesus, porque a ressurreição, a Bíblia vai nos dizer que vai ter uma outra ressurreição, vai ter um outro grupo, mas não é nesse momento. E são o grupo das pessoas que morreram sem Jesus. Ou seja, tanto que a Bíblia diz os que morreram em Jesus. Não são todos, ou tem aqueles que morrem, irmãos, infelizmente, sem Jesus, porque morreram rejeitando a mensagem da cruz, rejeitando a obra redentora que Jesus realizou na cruz do Calvário. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo vem trazer essa palavra para, certamente que entre esses irmãos havia pessoas que estavam cheios de dúvidas, mas Cristo vai voltar, vai nos buscar, mas e os que morreram, o que vai acontecer? E o apóstolo Paulo diz: olha, não fiquem ignorantes acerca desse assunto, vocês fiquem certos que quem morre em Jesus, crendo que Jesus morreu e ressuscitou, também será trazido do pó, vai ter trazido de entre os mortos, pelo poder de Deus. Então, voltando lá em Coríntios novamente, irmãos, ao que diz aqui, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados, receberemos um corpo glorioso. No versículo 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. O apóstolo Paulo está falando de quê? Do nosso corpo fraco, do nosso corpo humilhado, do nosso corpo que é corruptível, do corpo que vai para a terra, e ele vai se revestir de quê? Da imortalidade. E aí segue o texto dizendo: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é imortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Não vai haver mais morte, irmãos, não vai haver mais pranto, não vai haver mais dor. Por quê? Porque aí a morte já foi vencida. Ou seja, aqueles que morrem em Cristo receberão um corpo transformado, será ressuscitado, e a morte não vai ter mais poder, e eternamente, a Bíblia diz, nós vamos viver para sempre com o Senhor. E é isso, irmãos, nós precisamos
nos alimentarmos, encher o nosso coração dessa esperança, porque senão nós vamos desfalecer. Nós temos alimentado o nosso corpo, alimentado a nosso ser físico de tantas coisas, mas muitas vezes nós falta o alimento essencial, que é o alimento celestial, o alimento espiritual, o alimento que vem de Deus. Às vezes nós rejeitamos, às vezes nós deixamos de lado, e muitas vezes por isso nós estamos frios, estamos amedrontados, estamos apegados ao pó desse mundo, apegados às coisas físicas. E aí nós precisamos realmente estar firme, para que quando nós estivermos diante da carranca da morte, nós podemos continuar firme no Senhor. E uma coisa, irmãos, é falar com tranquilidade, né, sobre eternidade, sobre morrer, estando tudo bem, mas será que estamos preparados, estamos com essa esperança de forma tal que não vamos desesperar? Realmente, como em alguns cânticos cantamos, que ao findar nós vamos estar tranquilos, então nós precisamos estar firme nas promessas de Jesus. Nós precisamos estar cheios dessa esperança, com uma certeza do que nos diz a palavra de Deus. Que ainda que o nosso corpo vai virar o pó, mas do pó, Deus vai fazer com que possa ressurgir e vamos para a eternidade com o Senhor. Ou seja, ao morrer aqui nesse lugar, passar dessa vida que como o pastor já falou nessa noite, que é tão passageira, tão rápida, é como um vapor, nós vamos ter uma certeza que temos um lugar que é eterno. Temos que ter essa certeza, e essa certeza, irmãos, só se dá por crer em Jesus, só se dá por ter essa firmeza na palavra de Deus. O caminho que leva para a eternidade, onde está o Senhor, onde está o céu, esse caminho é Jesus Cristo. Esse caminho é Jesus Cristo. Veja, irmãos, que para nós estarmos com essa esperança, nós precisamos estar como o apóstolo Paulo. Veja em Filipenses capítulo 1, o que diz o apóstolo Paulo. Filipenses está para frente aí de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses 1, o capítulo 1 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para nós, irmãos, ter esse pensamento que o morrer é lucro, o morrer é ganho, nós precisamos o nosso viver é Cristo. Nós precisamos estar com a nossa vida entregue ao Senhor. Nós precisamos estar vivendo o Senhor, vivendo para o Senhor, para que nós possamos realmente poder falar com essa segurança, com essa certeza que o apóstolo Paulo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Veja nos versículos em diante: mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então nós precisamos
ter essa certeza pela palavra de Deus, para que nós possamos ter essa compreensão que estar com Cristo, partir estar com Cristo é muito melhor. Aqui as lutas são grandes, aqui é muito choro, é muito pranto, é muita dor, muita dificuldade. Graças a Deus por Jesus Cristo, que tem nos dado a graça de estar vivendo nele, de estar crendo nele, porque o mundo é do jeito que é, lutas como se encontra, e o pior é que a maioria das pessoas, como disse o apóstolo Paulo lá onde nós lemos em 1 Tessalonicenses, que vivem sem esperança. Aqui está pior, aqui está ruim, e quando partirem daqui, vai ficar pior ainda. Por quê? É porque Deus é mau? Porque Deus é injusto? Não. Porque o Evangelho de Cristo tem sido rejeitado. Porque as pessoas querem o céu, mas querem da sua maneira. As pessoas querem viver em Deus, querem viver num lugar bom na eternidade, mas querem ir pelo caminho que eles mesmos constroem, pelas suas religiões, pelas suas obras, e não há obra que possa levar o homem ao céu, se não for a obra de Cristo. Não há obra que possa livrar o homem do inferno, se não for a obra redentora que Jesus realizou na cruz do Calvário. Você já tem essa esperança? Ou você tem esperado em Cristo só para essa vida? A Bíblia diz que somos os mais miseráveis dos homens se esperar em Cristo só para essa vida. Achar que Cristo é apenas para abençoar nessa vida, que Cristo é apenas para suprir as necessidades dessa vida. Ele supre, Ele abençoa, Ele nos dá graça, mas Ele desceu do seu eterno trono, se fez homem, se entregou numa cruz, morreu. Não foi apenas para as coisas desse mundo, foi para nos dar salvação. Ele morreu no meu lugar, Ele morreu no nosso lugar, para que nós possamos ter esperança. Essa esperança, ela só pode ser por Jesus Cristo. Muitos têm a falsa esperança de dizer que vai também ao céu, que Deus vai preparar lá um lugarzinho. Mas, irmãos, é uma falsa esperança, porque essa esperança, se ela não está fundada na palavra de Deus, se não é pelo Evangelho de Cristo, não pode ser uma esperança verdadeira. Se alguém está esperando ir ao céu por coisas desse mundo, pelo seu próprio mérito, pelas religiões, ela é uma falsa esperança, não tendo fundamento em Cristo. Jesus vai voltar a buscar a sua igreja, e Ele também promete a ressuscitar aqueles que morreram nele, que morreram crendo nele. E aí, qual é a nossa atitude, qual é a nossa esperança? Nós já estamos firmes nessa esperança, estamos tranquilos quanto isso, firmados na promessa de Deus de que Jesus é o único que pode salvar, e estamos esperando apenas em Jesus, ou temos esperado em outra coisa, em algo a mais?
Jesus é o caminho, a verdade e a vida, diz a palavra de Deus. O caminho que pode nos dar essa esperança, uma esperança eterna, uma esperança que ela não murcha, é uma herança que é eterna. Nós investimos em muitas coisas nesse mundo que vai passar, mas a Bíblia diz que aqueles que crê em Deus, que crê na sua palavra, viverão para sempre. A vida eterna, ela é maravilhosa. No livro de Apocalipse nós vamos ver que mostra quão lindo é o céu, quão lindo é o lugar onde Jesus disse que foi preparar lugar e voltará para nos buscar. E ele diz: para onde eu esteja, vós estejais também. Já estamos firmes nessa esperança, irmãos, ponto que nós não venhamos deixar que as tribulações desse mundo venham nos abalar tanto, porque certamente que nós somos pecadores fracos e as lutas, as dificuldades realmente vai nos causar tristeza, desânimo em algum momento, mas nós não podemos tirar os olhos de Jesus Cristo, que é o fundamento da nossa confissão, da nossa salvação. Porque se nós pormos os olhos apenas nesse mundo, no que está acontecendo, nas dificuldades, nós vamos desfalecer. Por isso nós não podemos tirar essa palavra das nossas mentes, dos nossos olhos, não podemos deixar de lado a palavra de Deus, porque é aqui que nós vamos encontrar as ricas promessas. É pela essa palavra que nós vamos ter um fundamento correto, um fundamento que realmente podemos dar glória a Deus. Não como muitos por aí que têm mostrado ou tentado ou conseguido levar muitos por caminhos que estão distantes de Jesus, dizendo que aquele é o caminho da salvação. Tem muitas falsas doutrinas por aí que têm enganado a tantos. Mas nós precisamos ficar firmes no que realmente diz a palavra. Jesus nos buscará, Ele voltará para buscar a sua igreja. Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você já passou da morte para a vida? Ou ainda continua no caminho da morte e achando que tem vida? Você tem vida física, mas se não creu em Jesus, se não arrependeu dos pecados, não converteu a Cristo, está morto espiritualmente, separado da glória de Deus, precisando de Jesus para ser justificado gratuitamente, como diz na palavra. Amém? Deus abençoe os irmãos. O pastor pode estar chegando. Que Deus nos ajude a guardar essa esperança em nosso coração. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por esta palavra. Curve a sua cabeça, feche os olhos. Vamos fazer uma oração. Meu Deus, graças a Cristo pela esperança, Pai, que podemos ter.
E a pergunta é: você já tem essa esperança em Cristo para além desta vida? É preciso ter. Não espere em Cristo apenas para os anseios momentâneos. Isso não seria proveitoso para você. Isso não seria bom. Mas tenha certeza de que já tem Cristo como o caminho que o levará ao gozo eterno. Tenha certeza. Alguém nessa noite: pastor, eu entendi essa palavra tão bem explicada de como ter a esperança em Cristo para além desta vida terrena que passa. Alguém nessa noite: pastor, eu quero ter essa esperança de que um dia eu ressuscitarei com o Senhor.